Então, vamos dar início a mais um podcast aqui do Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Roselis Martins, do Departamento de Fisiologia. E é um prazer para nós ter a Roselis aqui. E a gente quer pedir que a Roselis conte um pouco para nós a história da fisiologia, a história do Instituto, um tanto assim de como foi a ciência ao longo de todos esses anos, como que a gente conseguiu fazer ciência apesar de tudo. Obrigada pela tua presença aí, Roselis. Tá certo, eu que agradeço o convite, fiquei bem contente de participar, ainda mais que eu tenho as minhas duas ex-alunas, que é muito bom isso. Então, quem sabe começamos lá dos primórdios, dos anos 50, o início do pós-graduação. O que eu me lembro, que eu vi, bom, eu fiz, só para explicar, né? Quando eu entrei na universidade em 1970, eu fiz vestibular em janeiro de 70. E naquela época, quando eu fiz vestibular, a biologia não era biologia, era história natural, né? E ela pertencia à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, o meu diploma é da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, era a história natural, a química, a física, né, que ficavam junto com a sociologia, filosofia e letras. Bom, então, naquela a gente tinha, então, o Instituto de Ciências Naturais, que quem conhece a URGS é onde hoje tem o Banco do Brasil, e eu acho que tem uma parte de administrativa ali, né? Então, ali ficava a botânica, a fisiologia comparada no segundo andar, a paleontologia, né? E tinha, quem mais? A fisiologia, e a zoologia ficavam lá. E a fisiologia humana ficava na Faculdade de Medicina, que é o prédio que a gente está até hoje, né? Então, era assim dividido. Na esquina da Sarmento Leite. Ali na esquina da Sarmento Leite ficava a fisiologia, a parte humana. Mas a gente tinha aula também de comparada lá com o professor Celso. E naquela época, quando eu entrei, era departamento de Fisiologia, Farmacologia e Biofísica. Eram os três juntos, não era separado. Então, recente tinha havido a reforma da universidade. Mas eu ainda fiquei assim no intermediário. Então, como tinha havido a reforma, tinham fundado na medicina o Instituto de Biociências, né, que aquele instituto, zoologia, botânica, tudo pertencia ao Instituto de Biociência, mas a fisiologia, a microbiologia e farmacologia, tudo genética, tudo. A genética era lá no edifício Anis Dias, ali em frente à Santa Casa. Né? Porque a genética foi um dos primeiros cursos que tiveram a pós-graduação, né? É um dos mais antigos pós-graduações que tinha. Era o professor Cordeiro, professor Salzano, professor... Então, todo mundo... Sim, eles são fortes até hoje, né? São fortes até hoje. Eles começaram a pesquisar, não tinha um laboratório, no porão da Faculdade de Direito, que era o único lugar que eles tinham, porque quando eles começaram a fazer pesquisa, não tinha o prédio ali das ciências biológicas, então eles faziam pesquisa no porão da Faculdade de Direito, lá que eles começaram. Então, a genética tinha crescido muito, não cabia mais naquele prédio, então alugavam salas ali no Anis Dias, mas eles davam aula lá no nosso prédio, antigo Ciências Naturais, e no outro. Então, eu fiquei num híbrido, assim, do curso, né? E eu acho que eu fui a última turma da História Natural, né, que eu entrei, e a partir dali, então, ficou Ciências Biológicas. Então, a reforma foi por aí, 1970, né? Foi quando eu entrei. Até eu fiz o vestibular junto com o pessoal da filosofia. Era vestibular escrito, né? Não era esse vestibular de cruzinha, era todo escrito. E tinha filosofia no curso de Ciências Naturais? Não tinha. Um pouco de filosofia? Não tinha. Era bem separadinho.
Era a gente naquele prédio, tinha a nossa vida, eu tinha aula na Química, que é agora aquele prédio bonito, todo reformado, tinha Química Geral, Química Orgânica ali, e tinha aula lá na Física, que eu tinha Física também, que era pré-requisito de Biofísica, então era também lá. Tá, mas não tinha o campus do Vale nessa época? Não, ele estava... Quando eu entrei, tinha uma maquete, né, que seria o nosso instituto, lá a parte do Biociências. Naquela época tinha uma coisa, o pessoal queria ir para o Campus do Vale, outros não. Então, estava aquela disputa. Mas ainda não tinham ido, a gente estava todo mundo ali no campus. A física era mais quase em frente ali à química, né? A física era ali, toda aquela parte de baixo ali do Instituto. Letras e filosofia, era tudo ali. É que a gente era menos aluno, por exemplo, em biologia, na História Natural, entravam só 30 por ano. Então, sim, a gente era bem menos alunos, né? Entrava só 30, não tinha 2 entradas. Sim, isso foi bem depois que começou a ter 2 entradas. Só 30 por ano, então era bem menos alunos que se tinha, né? Então, era isso. Aí, depois, quando eu acho que eu fui a última turma a me formar em História Natural, aí que começou todo mundo se formando em Ciências Biológicas. E aí aumentou, mudou o currículo, mudou bastante. Sim. E já tinha o nosso pós-graduação nessa época? Não tinha. Quando eu terminei a faculdade em 73, em dezembro de 73, eu terminei a faculdade. Estava começando o esboço desse curso. Acho que foi 76 o mestrado, né? Que começava, eu já era, porque quando eu entrei em 70, eu já fui procurar um laboratório para começar a me mexer, né, fazer a iniciação científica. E aí, naquela época, eu fui fazer um estágio lá no que chamava o Museu de História Natural, que depois se transformou na Fundação Zoobotânica. Mas era ali naqueles prédios do estado, ali perto da Mauá, ali tem, eu acho que até um prédio que tinha hoje em dia, até a FAPERGS, eu acho que ocupou uma época, um daqueles prédios, sim, ali. Sim. Era ali amontoado, tudo amontoadinho ali. Mas faziam pesquisa, como continuaram fazendo na fundação. E eu fui trabalhar com a parte de ecologia. O meu primeiro trabalho foi a poluição do Arroio Dilúvio, e ele era poluído naquela época já. Ah, que legal! Naquela época já era poluído. A gente via pelos gêneros de Atomácea. E Nádia era o professor Mauro Corte Real, que ela era professor do Estado, cedido para museu. Então, a gente fez coleta, desde Viamão, que ele nasce em Viamão, até ali o Guaíba. O Guaíba. Era mais aqui embaixo, né, que era mais poluído. E tinha uns aquários lá e tudo. Aí até apresentei o trabalho na Semana de Debates Biológicos lá no Unicinos, naquele prédio antigo da Unicinos e tudo. Foi bem interessante. Mas aí o professor Mauro, ele era professor do Estado e resolveu trabalhar na iniciativa privada, e aí eu não continuei na iniciação científica, né? Aí eu fui lá para a fisiologia, e aí eu comecei como monitora. Eu fui monitor da biofísica, que eu já tinha feito biofísica e fiz o exame de monitoria. Que era no mesmo departamento, né? Era no mesmo fisiologia e farmaco. E eu fiquei com o professor, vocês não vão saber, com o professor Norberto Baldoff, não sei se os avós de vocês perguntam que vão saber quem era o Norberto Baldoff. Ah, mas eu conheci. Ele tinha um conjunto de música que tocava nas festas, tinha os bailes da reitoria, ele tocava ali no baile da reitoria, nas festas, era conhecidíssimo em Porto Alegre, ele tocava piano maravilhosamente bem. Então, eu ajudava ele na veterinária, na aula de biofísica. Então, eu fiquei. E aí, comecei a fazer iniciação científica com a doutora Maria. Então, eu era monitora da biofísica e fazia iniciação científica com ela. Naquela época, ela estava trabalhando com molusco, né? Tentando isolar a insulina. Que ela tinha... tu fosse uma das primeiras alunas de iniciação científica dela. Eu acho que sim, porque ela tinha feito doutorado em 60 e
pouco, 68, que ela tinha terminado o doutorado, eu entrei lá para 71, mais ou menos, né? E aí a gente trabalhava, era eu, Alice, tinha o Jesus, que era da farmácia, e a Jurema começou a frequentar também naquela época ali que eu comecei a Jurema. Então, a gente... Ela tinha um convênio com o Falkman, na Suécia, para extrair até aquele trabalho, assim, ficou na literatura muito conceituado, bom, porque né? ele demonstrou que a insulina de vertebrado, eu não me lembro se era bovina ou suína, diminuía a glicemia no molusco terrestre e aumentava a síntese de glicogênio no músculo. Foi um dos primeiros trabalhos que demonstrou essa ação da insulina em vertebrados. Ele está publicado no General Comparative Endocrinology. E aí fiquei trabalhando com ela ali até o final do curso. E era uma salinha bem pequenininha. Quem conhece ali, vocês veem a pós-graduação, e embaixo era onde tinha os ratos. Tinha o seu Nison chegar às 5 da manhã para limpar os ratos ali nas gaiolas, eram umas gaiolas de ferro. Seu Nison era funcionário, chegar às 5 da manhã. E do ladinho ali tinha o laboratório, onde está ali o Luciano e a Márcia, ali era o laboratório da doutora Maria. E ali que a gente ficava. E fazia tudo, né? Porque naquela época as pipetas eram de vidro, então tu tinha que lavar, passar sulfocrômica, secar as pipetas todas, todos os tubos, e a gente trabalhava ali o dia inteiro. E as técnicas que vocês usavam era dosar A glicemia não tinha kit, né? Era tudo feito. Sim. Assim, a glicemia, proteína, glicogênio, usava ácido fúrico, furava todas as roupas da gente. Porque vinha aquele gasinho assim, do ácido fúrico, a gente furava todo. E era isso que lavava. E a centrífuga, aquela, agora retiraram, te lembra? Aquela grande, sim, que era uma. A gente ia cuidar muito, pesar bem direitinho, senão quebrava tudo. E era uma centrífuga, não era refrigerada, não era nada. E era um monte, eles tinham ganho dinheiro da Fundação Rockefeller, né? Então, tinha umas pipetas que tem até hoje, muito boas, aquela da lista vermelha, eu adorava aquelas. Mas era a doutora Maria bastante exigente. Pipeta à altura dos olhos, para acertar o menisco. Secar a ponta, sem tocar, para não ter excesso, para pôr. Depois tinha as estantezinhas, né? Porque a gente punha todas as pipetas assim. Então, se trabalhar, fazia tudo. Né? E o que técnica que vocês faziam, que era uma coisa que tinha um poço, que tinha que botar lá dentro do aquilo poço? Foi depois que eu voltei da França. Foi depois que eu voltei da França, que foi quando a gente começou a trabalhar com os argentinos. E aí é que a gente começou a usar a material radioativo, iodo 125. Aquilo foi depois que eu voltei da França. Né? E nessa época também trabalhava, tinha um pessoal, a gente estava, quando eu fiz a iniciação, eu estava trabalhando mais com molusco. Depois eu me lembro que ela também extraía o intestino do molusco, tentando extrair uma insulina desse intestino. Até a minha irmã tinha ido aos Estados Unidos e levou umas amostras para um professor de Harvard, que a minha irmã foi para lá, meu cunhado ia fazer tratamento lá, e aí ela levou para ver se eles conseguiam extrair a insulina do intestino desse animal. Mas a gente não tinha nada, assim, era dosar o glicogênio, dosava a glicemia, né, dosava a proteína, tudo isso a gente fazia, mas fazia tudo, né? E conseguia? Sim, conseguia, o trabalho foi publicado, a gente conseguia fazer tudo. Cuidava dos bichos, tinha que canular o coração, botava uma cânula para coletava a hemolinfa, né? Ficava coletando e tudo, tinha que cuidar dos bichos, eles ficavam lá embaixo, no antigo biotério, que ali agora, eu nem sei o que tem lá agora ali. Prefeitura?
Eu acho que é um negócio da prefeitura que faz a arte, uma coisa assim. Ali era antigo, tinha um terrário, né? Ficavam os animais, ficavam as tartarugas e os ratos também. Então, foi Tá, isso. e o mestrado tu fizesse aonde? E aí eu terminei a faculdade e eu queria me embora, porque eu já não aguentava mais o país naquela época, porque era, não se esqueça que nós estamos na época da ditadura, né? Pleno AI-5. E aí que a gente ficava isolado aqui, né? Ao nosso redor só tinha ditadura, que era o Chile, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, e Sim. não tinha internet, não tinha nada. E todos os meios de comunicação eram censurados. Então, tu não sabia direito o que acontecia no mundo. Aí eu falava bem o francês, aí eu disse, eu vou para a Europa, eu queria ir para a Europa. Aí eu fui, no último ano, fui no consulado, porque naquela época o CNPq também não dava, assim, bolsas, montes de coisa. Aí se eu vou no consulado. Aí fui lá, falei com a Adido, 2 vezes eu fui. Aí consegui falar com a Adido Cultural. E eles, não, tem bolsa, que chama de cooperação técnico-científica entre o Brasil e o Uruguai. E para a tua área é boa, porque eles meio que estão uma dificuldade para quem vai fazer sociologia, filosofia, eles não deixavam sair. Não aprovava as bolsas. Mas na tua área, da parte de ciência, não tem muito problema, matemática e ciência. Aí ele me disse que eu tentasse, mas que eu precisava ter um professor que me aceitasse na França. Né? Aí eu conversei com a doutora Maria, ela disse, eu conheci num congresso um francês que trabalha com glucagon, e eu gostei muito dos trabalhos dele e tudo mais. E a gente trabalhava insulina, ela trabalhou insulina, glucagon na tese dela e tudo. Eu disse, então vamos escrever. Aí ela conseguiu, lá achou o endereço do francês, era em Estrasburgo, na Alsácia, na Universidade Louis Pasteur. Aí eu mandei uma carta para o francês, escrevi a cartinha, e ela botou uma carta lá de recomendação. E aí ele me respondeu, sim, que eu fizesse um projeto e mandasse para ele o que eu queria fazer no laboratório. Aí tá, aí sentamos e tudo, mas escrevi, aí o adito escreve em francês, que já vai ser o teu exame de línguas. O que eu já fazia com ele, conversando com ele, escrevendo, já era o meu exame, que seria, naquela época, passar o exame de língua. Aí fiz o projeto, ele gostou do projeto, e aí me mandou uma carta de aceitação. Aí eu entreguei tudo no consulado, eu não me lembro mais, mas foi no último ano de faculdade, isso. Eu acho que não me lembro se foi no segundo semestre, ou não, porque não me lembro bem. E aí fiquei aguardando, aí eu me formei, né? Me formei, e aí eu tinha, porque não tinha bacharelado, eu me formei em licenciatura, né? Não tinha na URGS bacharelado. Aí eu fui, o Estado tinha oferecido uma vaga, tinha um edital emergencial para professor de biologia, física, química, matemática. Aí me inscrevi e me aceitaram. Eu fui dar aula para sexta série. Sexta série. Olha só. E aí eu me empolguei, porque eles eram bem ávidos, assim, o colégio não tinha nada. Aí eu continuei trabalhando no laboratório com a doutora Maria, terminando coisa que eu fazia. Aí disse, doutora Maria, posso levar? E eu disse, não, leva tudo. Ela também meio que se empolgou também com aquele negócio, com as crianças. E eu levava a vidraria para apresentar para eles, fizemos experimentos, levava animais, porque naquela época eu podia fazer dissecação na sala. Rato, eu ia lá, como era o nome do biotério, me dava rato, sapo. Olha, era um sucesso a aula. Só um parênteses. Anos depois, eu era professora da URGS, chegou uma moça para mim, alta, tudo. Professora, não se lembra de mim? A senhora foi minha professora no Branca Diva Pereira do Souto. Sabe quem ela é? A Mara Benfato, que depois foi professora da... que legal! A Mara foi minha aluna. Na sexta série. Sexta série no Branca Diva Pereira, estava fazendo ciências biológicas. Que legal. Depois que eu estava na Holanda, uma amiga minha disse, vem uma amiga minha, uma médica, está num congresso, vem jantar, vai lá em casa jantar. Eu entrei,
Mas tu fosse minha professora, ela, Branca Diva Pereira de Souza, eu digo, meu Deus do céu, eu fiquei 6 meses dando aula. Ai, deixou sementes, porque saíram vários cientistas dali. E é porque foi interessante, porque eles adoravam. Hoje em dia não pode fazer isso, né? Mas naquela eu levava éter. Eu, uma vez, o ônibus foi muito gostado. Eu ia de ônibus de linha, porque ali nos Navegantes houve um carro, o caminhão bateu, e eu com um rato dentro, rato, éter, o eterizador, tudo lá dentro. Eu me abracei naquilo para não deixar quebrar, mas sobrevivemos. Eu levava tudo. Hoje em dia não pode mais fazer, né? Não. Mas as crianças adoravam. Até a professora de português vinha, fazia aqueles, mostrava como é que o coração batia, como é te lembra dos ligamentos estâneos, fazia. Eles adoraram, aí fizeram um experimento, tensão superficial, um monte de coisa que nas aulas de biologia. Mas aí veio a resposta, que eu tinha recebido a bolsa, e aí eu não voltei no segundo semestre, que eu tinha que preparar o meu passaporte. Naquela época, eu precisava uma licença do governo para sair, mais ou menos um visto de saída. O visto de entrada, tinha que passar exame médico, né? Que o consulado me indicou um médico, eu tinha que fazer todos os exames médicos e tudo, e me preparar para embarcar. Aí embarquei em setembro. E aí eu fui para Estrasburgo. Isso é 71 por aí? Não, 74, que eu me formei em 73, em dezembro de 73, tá. Aí foi em setembro que começava o semestre lá, né? O ano lá, o ano letivo, 74. Aí fui para esse laboratório do Pierre Miali, e eles trabalhavam só com glucagon e insulina. E eles trabalhavam com patos e gansos. Por quê? Porque o pato e o ganso é o melhor modelo de estudo de glucagon. Porque a relação é glucagon-insulina, não insulina-glucagon. Então, se tu faz uma pancreatectomia num pato, né, ele fica hipoglicêmico, em vez de ficar hiperglicêmico. Ele fica... que legal. E se tu faz meia pâncreas, porque o pato tem 2 lobos assim, depois tem uma cabecinha e uma bolinha ali, que é o pâncreas dele. Se tu deixa só aquela bolinha e tira o resto, ele fica hipoglicêmico, né? Ele batia as asinhas assim e tinha uma convulsão, e tu tinha que rebater com glicose. E aí então tinha regiões do pâncreas que faziam mais... É diferente. Aquela região são 2 lobos assim, depois um outro lobo afina, faz um istmozinho, depois faz uma bolinha. Nessa região tem grande quantidade de célula alfa ali, grande quantidade de glucagon. Então, ali então se fazia radioimunoensaio no laboratório, não se comprava kit também. Chegava o glucagon marcado, a insulina marcada. É bem dessa época, o radioimunoensaio é dali dos anos foi 70. Foi a Rosaline que montou, e foi um avanço incrível, né? Foi um avanço incrível. Mas era pesado. Meu Deus do céu. Tu tinha, dizer, 400 tubos e tu tinha que botar umas 4 vezes coisas lá dentro, porque botava na câmara fria para incubar, tirava e pipetava. E lá ele tinha uma... Aí eu comecei a ter pipeta automática lá na França, que era a Gilson. E tinha uma pipeta de pé para fazer ir mais rápido nos radioimunoensaios. Aí eu trabalhei com a ação dos hormônios gastrointestinais sobre a liberação de insulina e também o glucagon, que a gente chamava naquela época intestinal, né? Que aí eu consegui um anticorpo, que era muito amigo, tinha uma pessoa na época no mundo que tinha um anticorpo para esse glucagon, que era o Unger, um americano, sorte que ele era amigo do meu orientador, e nos deu um pouco de anticorpo, e aí a gente conseguiu detectar que fazia, eu também eviscerava também os animais, né? E para operar pato é difícil. Eu trabalhava com pato, ganso não, porque ganso tem muita força, né? É incrível. Ganso pega a gente, arranca os pedaços. Deus o livre, beliscão de ganso. Então fiz isso lá em Estrasburgo. Quer falar, Bruno?
Não, só para complementar ali, em relação a isso que o professor Rodrigues estava falando, existiam diferenças já muito grandes, por exemplo, dos laboratórios de lá para os laboratórios de aqui, Tinha. e também, né, nesse período, né, está sendo bem interessante assim, esse relato, quais foram os avanços, digamos assim, que foram chegando assim ao longo do tempo e que se traduziram, digamos assim, numa melhora, digamos assim, na atividade ali de pesquisa do dia a dia, assim. Lá, pois é, a gente já tinha as pipetas automáticas, né? Tinha todas. Tinha a rádio muito ensaio, que já estava marcado o dia que ele ia chegar, que ele era comprado anualmente. Tinha o cartãozinho de crédito do laboratório, que tu ia lá e comprava as coisas. Era muito bom. Tu falava, só avisava para técnico responsável, quero comprar tal coisa. Então tá, dava o cartãozinho, o número. Não era um cartão de crédito, era um número do laboratório. Aí chegava as coisas em um dia, dois. Sim, nem tinha cartão de crédito naquela época. Era um dia, era só dois, crédito. chegava. E já tinha os tubinhos já de plástico, que era descartável, esses tubinhos todos do rádio ensaio, aqueles compridinhos, assim, aquele plástico duro. Tinha os contadores, beta, que a gente tinha o gama, né, que usava iodo 125, e iodo, usava 131, usava 131. Então, tinha tudo isso, tá? Era bem tranquilo, tinha tudo, a gente não se preocupava com nada, tinha um almoxerifado, ia lá, pegava coisa, preparar soluções, tinha tudo. Eu me lembro quando a gente começou a fazer radioensaio, lá pelos anos 90, ali, final de 80, começo de 90, a gente comprava o iodo. E marcava. E depois marcava com aquele iodo. Sim. Nosso vinha. Mas só que, por exemplo, a insulina é bem resistente à marcação, mas o glucagon é frágil. Às vezes a gente não podia trabalhar porque ele, mesmo vindo do centro, né? Tinha um centro na Alsácia mesmo que fazia marcação, que eu tive aula nesse centro. E lá eles, às vezes a molécula rompe, aí não tem muita molécula muito rompida, aí não dá para trabalhar. Aí perde a função. Perde a função. E a gente trabalhar. E ao mesmo tempo eu fazia o curso, né, que era um curso de endocrinologia comparada, que a gente passava em diversos laboratórios, tinha aula teórica e tinha aula prática. Então, tu tinha aula prática de tudo, até a parte de manipular material, coisas radioativas. Foi a primeira vez que eu vi um computador na minha vida. Foi lá. Que a gente Mas então tinha vários laboratórios. Sim, no mesmo. Não, até aí, esse era em Cronenburg, que é um bairro longe do centro ali de Estrasburgo, que era a parte de radioatividade, que eles marcavam lá e também trabalhava. Ali eu trabalhei com sódio 24, que a gente estava estudando, era um curso em guias, né? E a gente estudava compartimentalização, então usava sódio 24. E ele como o sódio 24 é muito quente, ele ficava no meio da sala, o bichinho preso assim, e a gente injetava por fora da sala para não pegar e usava já o cartãozinho, né, para ver quanto que estava tomando de radioatividade. E coletava por um computador, que era enorme, e aí já saía o valor de contagem, tudo direitinho, a gente calculava toda a distribuição. Então, foi bem interessante esses coisas. Mas uma coisa que eu também apanhei, que a gente tinha exame aula, prova escrita e prova oral, de tudo. Então, e o francês é cartesiano, né? Então, até como fazer a prova eu tive que aprender, porque não ia pegar e escrever assim. Não, tinha que dividir um terço, dobrar a prova. E antes aqui, então, tu põe um esquema do que tu vai. Então, até hoje eu ensinar para os alunos da graduação, quando tu for escrever, e para os meus pós-graduandos, tu tem que botar para eles verem o teu raciocínio, como é que tu ia abordar. Então, tu punha ali. E aí passava fazendo a descrição. Então, geralmente era uma pergunta ou duas só, mas era toda a matéria, né? Só uma Sim, para responder. tudo. E a gente tinha que tirar 16
porque lá é 20/20. Tinha que tirar 16 para passar para o exame oral. O exame oral puxava a Sim, coisinha. 16 é como tirar 8. E aí tu passava para o exame oral, e aí puxava o papelzinho, eles te davam 10 minutos para te botar no quadro, ajeitar tuas ideias, e aí tu ficava na frente do professor. Às vezes era o professor e o cachorro dele, os dois te olhando. O meu orientador tinha 2 cachorros, o Timec e a Nusca. E sabe qual era a raça dos cachorros? Pastor belga. Pretos, enormes, assim, ficavam os 2 parados te olhando. E aí tu ficava dissertando ali, e pronto. Mas foi difícil. Olha, ali eu suei. Eu imagino. Sim. Imagina nossos alunos agora fazendo essa prova oral. Eu não podia tirar, eu tinha que tirar sempre, senão eu perdia a bolsa, tinha que pegar a mala e voltar para o Brasil. Então, foi difícil. Mas ali a gente aprendi bastante, né? Claro. Passando por todos esses laboratórios, trabalhei com insetos, com peixe, com a esposa do meu orientador trabalhava com ADH, né? Então trabalhamos com ADH, fizemos diversos laboratórios, e lá que eu aprendi a usar a parte radioativa, né? Que a gente tinha toda, como se cuidar, como calcular todo o decaimento, aquela parte toda. Essa época aí foi de grande avanço para endócrino, né? Foi quando se descobriu muita coisa sobre os hormônios, até hormônios foram descobertos nessa época. Sim, aí. Foi com radiomonoensaio e tudo mais, trabalhava muito. Ele, o Miali, a tese dele foi com isso, ele mostrou, trabalhou todo com glucagon, né? Foi a tese que ele mostrou a importância, né? A diferença que existe na filogenia em relação ao glucagon e insulina, né? Então, ele trabalhava com isso. Então, eu fiz isso lá. Então, Aí, quando é que tu voltasse de lá? Aí eu voltei em 78, 77, não me lembro bem. E aí eu tive sorte, porque quando eu voltei, chegasse, tu vai fazer o concurso, tem o concurso aberto para fisiologia. E aí foi uma correria. Naquela época tinha um pessoal que já tinha sido até meu professor, era a Beatriz, Marli, todo mundo. Não sei se tu chegasse a conhecer. Sim, conheci. Isso, elas eram auxiliar de ensino. E para passar para assistente, elas tinham que fazer o concurso. Então vocês fizeram o mesmo concurso. Fizeram o mesmo concurso. E o Aldo fez para Humana e eu fiz para Comparada. Né? O Aldo tinha vindo de Ribeirão e eu tinha vindo da França. Aí eu fiz para Comparada e o Aldo para 2 bancas diferentes. Né? Mas foi uma correria, porque eu tive que reconhecer o título. Naquela época chamava-se Quinta Câmara, a Câmara de Pós-Graduação era a Quinta Câmara. Reconhecer o título, negócio também de votação, apesar que eu não escolhia presidente, a votação para deputado, eu tinha que ir lá justificar, tinha que fazer exame médico para fazer o concurso. Foi uma corrida. Em 1 mês eu tive que preparar tudo para me inscrever. E mais 1 mês e meio para estudar para o concurso. E aí, nessa época, Roselis, quem é que eram os professores, os titulares? Nessa época, estava começando a pós-graduação. Quando eu cheguei, já estava bem quente. Né? Já tinha gente fazendo suas teses. Né? Tinha gente já fazendo tese. Ele ainda não tinha... Já tinha saído, eu acho. Ou não tinha saído, reconhecido pelo Ministério. 76. 70 eu já tinha reconhecido. Então, quando eu voltei, o pessoal já estava fazendo tese. Até a primeira tese foi da Sueli, que era uma professora de Pelotas, que ela trabalhou com a tartaruga, foi a primeira tese. Até eu tenho essa primeira tese. E Sueli Cabral, se chamava. Uhum. E ela então já estava funcionando o mestrado. Então, já tinha professores fazendo, eu acho que a Cláudia estava fazendo mestrado, a Sueli, e tinha outras pessoas, tinha o professor de Rio Grande, que era a Lucelena, fazendo, tinha
outros professores de outras universidades e da própria URGS, que não tinham mestrado, foram fazer, né? Foram fazer mestrado. Então, começou ali. Mas o concurso demorou muito para ser homologado, né? Que tudo era lento naquela época, tudo muito lento. Sim. Até elas ficaram prejudicadas, porque elas continuaram recebendo como auxiliar, né? E aí, então, eu fiquei com a doutora Maria trabalhando com uma bolsa da FAPERGS de aperfeiçoamento. Trabalhei 1 ano e ainda não tinha o chamado quando terminou. Aí ofereceram um lugar que o Belotti tinha vindo para Porto Alegre e tinha ficado uma vaga em Rio Grande. Aí eu fui dar aula em Rio Grande. Ah, não sabia esse pedaço. Dei aula em Rio Grande, dei aula 1 ano. Eu ia domingo de noite e voltava quinta de Rio Grande. Dava aula para medicina e lá em Rio Grande e dei umas aulas para enfermagem também. Aí eu apanhei, né? Eu estudava dia e noite e dia. Porque... Sim, e aí era fisiologia humana, não era comparada. Era humana. Então, mas porque tinha um professor, como era o nome? Escapou. Tinha professor que era uruguai, era muito famoso, tinha professor, era titular da Faculdade de Medicina do Uruguai. Mas com a ditadura ele tinha sido expurgado da universidade. Então ele estava trabalhando em Rio Grande. Naquela época eu tinha 20 e poucos anos, eu achava ele muito idoso. Ele tinha, acho que era mais moço que eu agora. Mas eu achava. E ele vinha todo domingo, ele vinha de Montevidéu e ficava em Rio Grande e voltava, eu voltava para Porto Alegre, ele voltava para Montevidéu quinta-feira. Todo dia ele fazia isso. Professor, daqui a pouco eu me lembro. E ele me ajudou muito, porque eu tive que dar respiratório, né? Ele dava cardiovascular respiratório, eu dava respiratório, endócrino e digestório. E ele dava o resto. Então, ele na parte respiratória me ajudou bastante, né? Porque aquilo não é fácil. Mas foi bem, no final deu tudo certo. E aí me chamaram em outubro daquele ano, mas me chamaram só 20 horas. Aí, e já em outubro, as aulas terminaram em novembro, eu terminei lá em Rio Grande e assumi aqui, na Comparata. Aí ficava dando a aula para biologia e fiquei trabalhando também com a doutora Maria em pesquisa. E aí a gente trabalhou, foi aí que começou o convênio com os argentinos, né? Por essa época, com o professor Delati, né? Que foi o convênio com o CNPq e com o Unicef. Foram uns 7 anos de convênio ou mais, né? 7 anos ou mais. Eu lembro que eles vinham todo ano. Vinha, a gente ia, eles vinham. E aí começamos a trabalhar com material, aí com o iodo 125, que ele trazia, trazia insulina marcada, né? Da Argentina. E aí que a gente começou a trabalhar. Como o professor Delati, naquela época, né, não tinha o hormônio de crescimento que se usava, era extraído de cadáver, né? Sim. E ele era o responsável por essa extração para a América Latina. Então, ele que coordenava tudo. E aí ele trabalhava com hormônio do crescimento. E então, nosso primeiro trabalho foi o receptor de hormônio do crescimento nas tartarugas, a doutora Maria fez para captá-lo. Mas ela queria insulina. Sim, e aí ele ficou encantado, gostou do convênio e tudo. E aí depois a gente começou a trabalhar com os receptores de insulina em répteis, né? Eles faziam aqueles trabalhos de binding, né? Isso, dar uma trabalheira aquilo. E aí que era o pocinho, porque no começo a gente não tinha contador. Tinha um só porque precisava um contador beta, né? Então, gama. Então, não tinha. Então, o que a gente fazia? Pedia emprestado para todo mundo o tal de contador. Então, no hospital de clínicas emprestava, a gente tinha que ir de noite. Depois, o laboratório, qual era? O Chico, te lembra do Chico? Uhum. O Chico nos conseguiu no laboratório que ele trabalhava. Então, a gente, no final da tarde, punha no carro os tubinhos, ia lá no laboratório e entregava para eles contarem durante a noite, que aí não tinha, e pegava de manhã. E assim a gente... Não tinha ultracentrífuga, só tinha uma lá na bioquímica, né?
Então, a gente sempre estava usando. E aí, naquela época, tinha o Moriguchi, o pai desse Moriguchi atual, eu nem sei se ele ainda está vivo, que estava montando a geriatria lá na PUC, e ele recebia muita coisa do Japão, inclusive uma outra centrífuga. Então, a gente ia até a PUC para centrifugar. E olha, Dona Maria ficava encantada no laboratório, porque era tudo novinho, bonitinho. E aí, acho que eu vou levar aqueles vidrinhos. Vamos levar os vidrinhos e voltar com um monte de vidrinho. Sabe aqueles paninhos bonitinhos, assim, que tinha, parece umas fraldinhas de criança, e vinha. Ele não quer usar nada, então a gente leva. Ele voltava com tudo aquilo para o laboratório. Os vidrinhos âmbar, ótimos. E para centrifugava lá, porque demorava mais de uma hora, que elas até chegar, usava 35 mil rotações por minuto, até chegar a 35 mil. Depois, primeiro pesar para acertar, depois chegar aos 35. Às vezes eu levava pesadinho já aqui. A ultracentrífuga era uma coisa muito difícil, assim, rara. Era ratinha, uma na... Era caro, né? Não era... mas essa da PUC era de última geração. A da bioquímica não tinha um sistema de segurança tão grande. Eu tinha taquicardia. Por isso que quebrava as coisas. Não, era um perigo, né? Porque o Milão Vassima contava que na Argentina, no equilibrado, porque não tinha um sistema de segurança, e parecia uma bomba, quando sorte não tinha ninguém na sala, né? Então, quando ela ia subindo, eu tinha taquicardia, com medo de ver se tinha equilibrado tudo direitinho, que eram uns tubinhos muito chato, né? Era com seringa que tu punha com a pipeta, depois acertava tudo com a seringa para ser exatamente tudo igual, para não ter problema. Mas a da PUC era de última geração, então tinha já um sistema de segurança melhor, né? Então, a gente trabalhou com eles muito tempo, com os dois, e aí publicamos diversos trabalhos também. O professor Belói entrou, o professor Vassima também, e fez em rato, em tartaruga, para ver receptor de insulina. Então, foram muitos trabalhos. Quando é que é o período que a tia Maria fazia pancreatectomia? Nos cachorros, eu acho que era. Ela, nos cachorros? Não sei se eu era não cachorro. Peguei. Essa eu não peguei, eu nunca vi. Porque eu lembro que ela contava que a gente fez pancreatectomia na tartaruga também. Talvez seja na tese dela, porque ela trabalhou com insulina e glucagon na tese dela. Porque ela contava que faziam a pancreatectomia, mas não conseguiam nunca diminuir ou zerar, né, o efeito da insulina. E que sempre achavam que estavam fazendo alguma coisa errada na cirurgia. Era o glucagon, né? Assim. Era o IGF-1. O IGF-1 que não estava descrito ainda. Eu não me lembro, eu não fiz nunca com ela. Isso é interessante, né? Às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa errada, mas é porque a gente não sabe alguma coisa. Nesse trabalho que nós fizemos do GH, quando a gente passava na coluna, tinha que purificar aquelas insulinas que vinham da Argentina, a gente ia ficar na câmara fria, não tinha coletor de fração. Era um inferno aquilo, porque tu tirava, não podia ter uma bolha, né? Não podia ter uma bolha. E ficava na câmara fria trocando os tubinhos, porque não tinha coletor de fração, então tu tinha que pôr. Muito me congelei na câmara fria. 8 graus, né? A gente ficava trocando saía lá pelo tubinho 21, 22, que saía a insulina, mas tu tinha que ficar contando, né? Contando. 1 minuto, cada um ficava coletando. Então, dava bastante trabalho. Essa época, nós vimos uma coisa que a gente não sabia o que era. Depois, nós fomos aí usando um programa guardou o resultado. Depois, com o Turing era muito em farmacocinética, né? Era muito bom nisso. Então, ele conseguiu, com o programa de computador, viu? O que a gente estava vendo era o transportador. E aí publicou o trabalho, com os resultados estavam guardados há 5 anos. Então... Viu, Vanessa?
Esses resultados que a gente acha que não serve para nada, que Não deu tudo põe fora. errado, às vezes é porque a gente não está entendendo o que é que está E não aparecendo põe ali. fora. Não põe nada fora. E foi. Então, nessa época, a gente fiquei trabalhando com ela com isso, um bom tempo. E aí, nessa época, eu tinha já cumprido o tempo do serviço público, quantos que tu pode, para poder sair de novo, né? E aí, nessa época, o Jorge Grosso tinha voltado de Ribeirão Preto e estava lá, foi me ensinar a dosar o famoso ácido graxo. Aí nós montamos, eu e o Jorge, toda aquela parafernália para dosar o ácido. O único método que funciona para determinar a cidade que é o de Dolly, que é a de titulação. A gente montou, foi no vidreiro, lá nos Navegantes, montamos todo, porque tinha que calibrado e tudo. E aí ele me ensinou. Aí ele chegou, Roseli, por que tu não vai fazer o doutor lá com o doutor Renato Melhoria, que ele também tinha sido orientado, que ele trabalha, faz comparada. Ele tinha trabalhado com urubu, com cobra, com sapo, com peixe e tudo. Aí ele disse, tá, vou. E eu já tinha o tempo que eu podia sair, né? Tirar. Aí que eu pedi para sair, mas no primeiro momento não me deixaram sair no departamento. O colegiado não deixou sair, na primeira vez que eu pedi. Ah, mal entrou, já quer sair. Não me deixaram sair. Aí tá, aí avisei o doutor Renato. Aí disse, não, ano que vem ainda não tenho ninguém, né? Porque às vezes os laboratórios pegam outro e não tem lugar para outra pessoa. Mas aí depois no outro ano ele me aceitou. Aí eu entrei em 79 na URGS, como docente, assistente, né? Em 83 fui para Ribeirão Preto. E trabalhar com o doutor Renato, que ele fazia metabolismo só. Era na bioquímica, mas eu fazia pós-graduação pela fisiologia, né? Que aqui estava começando, estava só o mestrado, ainda não tinha o doutorado. E aí tu trabalhasse com a insulina também, não? Trabalhei a parte de toda de metabolismo. Aí tinha toda a parte de metabólica, ácido graxo, glicerol, toda essa parte, né? Depois eu trouxe tudo. Bem bioquímica isso. Também. Era muito bioquímica, né? Pura bioquímica. Que ele fazia, o laboratório dele era todo montado para isso. E tinha uma diferença entre São Paulo e Rio Grande do Sul enorme, né? Por causa da FAPESP. Ele queria montar, sim. Ele tinha... Ainda tem, né? Tem. E naquela época ele ganhava muito dinheiro. E tinha diferença. Eu era bolsista, naquela época a CAPES dava meia bolsa para quem era docente, não dava bolsa inteira para sair do Estado. Mas tinha lá, eu via a bolsa de mestrado, doutorado da FAPESP era quase o dobro da do CNPq e da CAPES. Então, do primeiro ano... Oi? Ainda hoje tem diferença. Então, no primeiro ano, o aluno ficava com bolsa CNPq a CAPES, conforme a sua produção, ele podia ganhar uma da FAPESP. Ele não ganhava logo de cara uma da FAPESP. E conforme ele produzia, se estava indo, aí passava para a da FAPESP. E tinha tudo que quisesse no laboratório, né? Tinha tudo que quisesse. Tinha um almoxerifado enorme, assim. E tinha contadores, tinha centrífugas todas, tinha tudo. Era um laboratório todo montado para metabolismo, que gasta muito, né? O metabolismo gasta muito consumo. Com material. Consumo, muito consumo. Roselise, e o projeto FINEP é nessa época, mais ou menos? Não, o projeto FINEP foi nos anos 90. Foi nos anos 90. Aí tu já tinha voltado do doutorado? Sim, eu voltei em 80, eu fui em 83, voltei em 86, né? E aí foi até muito gozado. O Vássimo era o coordenador, ele me deu um orientado, só que ele não me avisou para o orientado. Aquele rapaz me seguia para tudo que é lado, rapaz alto, me seguia. O que esse rapaz santo? Eu perguntei, vai estagiar aqui? Porque eu não tinha nada para metabolismo, não tinha absolutamente nada para trabalhar com metabolismo, né?
E eles, tu vai estagiar aqui no laboratório? Não, eu sou teu orientado. Quem era? Luiz Carlos. Ah, olha que legal. Era Luiz Carlos. Como tu é meu orientado? Não, o professor Vassno disse que tu que vai me orientar o mestrado. Ele tinha recém se formado. Eu disse, mas... Aí Por isso que ele estava te seguindo. Por isso que ele me seguia. É que esse rapaz anda atrás de mim, por tudo que é lugar onde eu vou, bota, sentado aqui me olhando fazer as coisas, e ele não dizia nada, até está estagiando aqui. Ele disse, não, eu sou orientado. Eu disse, como? Ninguém me avisou. Aí que eu fiquei sabendo que ele era meu orientado. Foi meu primeiro orientado de mestrado e doutorado. E aí, então, eu disse, tá, então descobri o que nós vamos fazer, né? E aí que começou a trabalhar com os caranguejos, e a gente ia lá em Bé buscar os caranguejos. Fomos assaltados, eu e o Luiz em Bé. Fomos assaltados por um guri de 6, 7 anos. De bicicleta? Não, ele estava de bicicleta, mas ele abriu a porta do meu carro, a janela, e pegou minha bolsa, os óculos, uma máquina, assim. Eu passei pelo guri, eu disse, mas esse menino está com a minha niqueleira na mão. Aí, vem cá, me dá aqui essa niqueleira. Aí fiquei naquela coisa, o que eu vou fazer com esse menino? Meu Deus do céu. Não vou levar para a polícia, que ele vai sair pior, né? Do que entrou. Eu fiquei 1 hora dando lição de moral no guri. E aí tinha, mas tu conhece o bandido tal, tu vai acabar assim. 1 hora o guri sentado na minha frente e eu dando lição para o guri. Ele se arrependeu de ter roubado por causa da lição. E era assim, não era época de veraneio nem nada, não me lembro que estação era, mas não tinha ninguém. O gurizinho abriu direitinho com um pedacinho de, assim, uma madeirinha, fez a alavanca, era um Fiat, assim, abriu. Aí eu disse, tu promete que não vai mais fazer? Claro que ele me prometeu. E foi embora, o que tu vai fazer? Eu vi assim, no chão minha carteira de identidade, carteira de motorista, só esparramada, sorte que não tinha vento, né? Senão teria saído voando tudo. Mas aí eu comecei, aí eu fui credenciada na pós-graduação, em 87. Mas então o projeto FINEP trouxe muitos equipamentos, Não, né? o projeto FINEP, sim, foi US$1 milhão. Era US$1 milhão o projeto. Então, o projeto, e tinha dinheiro no Banco Interamericano em Nova York e dinheiro aqui. Então, se importou muita coisa, aqueles contadores, não o novo, mas os antigos todos, coletor de fração, tinha que mais que tinha. Era uma quantidade enorme de equipamentos e material de consumo. Me lembro uma vez chegou uma caixa da Sigma. Meu Deus, eu acho que a caixa tinha uns 5 metros quadrados, tão grande de material de consumo. As pipetas, a gente pediu toda a coleção. Eu tenho até hoje as pipetas, aquelas da Gilson. Fez bastante diferença isso, né? Para alavancar ali a foi pesquisa. muita diferença. Se montou, também tinha dinheiro para a reforma. Todas aquelas mezaninos foi tudo feito com o dinheiro, aquele que tem ali do meu laboratório e tudo se fez com o dinheiro da FINEP, todos aqueles mezaninos todos, se ampliou e tudo. Foi muito, foi assim, um boom que deu, e centrífugas e tudo que vieram. Nesse início ali do pós-graduação, era o único curso que tinha aqui, né, nas redondezas, vinha gente de outros lugares, inclusive. Sim, só tinha fisiologia aqui, depois era só em São Paulo, né? Só tinha a nossa fisiologia aqui. Então vinha gente de Pelotas, de Santa Maria. Veio daqui das universidades nossas, pessoal da Unicinos, pessoal acho que da PUC também, de Santa Maria, de Rio Grande, das outras universidades, que já eram docentes, que vieram fazer. Pessoal da Secretaria da Saúde daqui, vieram de outros estados também, de Santa Catarina veio gente, mas tinha muito pessoal de outras universidades
né, do próprio Rio Grande, Santa Maria, Rio Grande, Pelotas. E de outros departamentos De outros da URGS também, departamentos né? da URGS, muita gente veio fazer, muita pessoal da anatomia ali veio, docentes, né, dos departamentos, Sim. docentes que não tinham mestrado nem doutorado, porque naquela época ainda a URGS não exigia doutorado para fazer concurso, né? Eu acho que a primeira tese foi a Matilde, não foi? Não, a Matilde foi minha aluna. Ah, é? Foi, a Matilde foi minha aluna. Não, a tese de doutorado, eu acho que a primeira foi a do Jaderson. Ah, o Jaderson, A que fez com tartaruga, que ele fazia epilepsia nas tartarugas. Ele ia lá no consultório dele de noite, que aí tinha um eletro lá, ele media, era ali, aqui na Bordini, eu acho, levava. Acho que foi do Jaderson, a primeira tese de. Porque a Matilde fez mais tarde. Porque a Matilde entrou na URGS mais ou menos quando eu entrei. Mais ou menos na época que eu entrei, a Matilde chegou do Uruguai. E eu não me lembro bem se ela entrou primeiro como professor visitante, depois que ela foi. Né? Eu acho, não, porque eu dei aula para ela fez endocrinologia comparada à disciplina que eu dava, e quem orientou ela foi a doutora Maria, eu acho. Isso, foi. Então, a Matilde foi um pouquinho mais tarde. Acho que a primeira tese foi a mesma do Jaderson. E naquela época a gente recebia muitos professores, né, do Uruguai, da Argentina. Sim, vinha. Tu não sei se era mesmo por causa da fosse no ditadura. convênio, né? Tu também viesse, fosse pelo convênio com o pessoal do Uruguai, e veio os argentinos, vieram o Turinho, o Delate, que eram da Faculdade de Farmácia de Buenos Aires, da Universidade de Buenos Aires. O Delate era super reconhecido, né? Ele que coordenava toda a parte do hormônio de crescimento para a América Latina. Mas também a gente recebia professores para a URGS mesmo, né? Como a Matilde, que era uruguaia, o Vássimo, que era argentino. O Esquerdo era argentino. O Esquerdo veio, como é a Helena. A Helena da Bioquímica. Helena Bernardi, né? A Helena Bernardi. Era argentina também, né? Era argentina. A Helena, eu acho que tinha sido orientada do Vássimo, na Argentina. Era aquele grupo do SAI ainda, aquele pessoal do grupo do SAI. O Esquerdo, o Vássimo, tudo do grupo do SAI, que eles tinham trabalhado. O SAI foi muito antes, né? Foi lá na época do Instituto de Fisiologia Experimental. Foi nos anos 50. Eu era... 54 parece que foi o começo. Foi ali, naquela época, o SAI. E aí já se fez um vínculo com o pessoal da Argentina, né? Foi ficando vinha assim. O Rodrigues vinha muito. O outro, como era o nome dele? Professor, agora eu vejo ele na minha frente, me esqueci o nome dele. O professor Rodrigues era muito simpático, muito alegre. E vinham diversos argentinos, vinham para isso também foi importante para estabelecer bem a pesquisa aqui no nosso meio, né? Eu uma vez fiquei quase um mês lá em Buenos Aires. E 20 dias lá com o Delate e o Turim lá na Faculdade de Farmácia, desse convênio. Me lembro, a Vera foi também, outros assim que fazia a tese também, eles vinham e a gente ia também. Veio os alunos acho que foi do Turim, veio os alunos também. Então, se tinha bastante troca. Também com o pessoal de São Paulo, vinha muito professor da USP, né, e do Rio, para dar aula aqui, dava aula na pós-graduação. Sim, eu tive alguns desses professores. O Zin, tive aula com o Zin. O professor... o de neuro, aquele. O Timoniaria. Isso, Timoniaria. Muito bom. Quem mais vinha também seguido para dar renal, o professor da USP, que dava renal. Ele era austríaco. Daqui a pouco eu me lembro.
e ele vinha muito também. Então, vinha bastante. A Doris vinha do de endócrino. de endócrina, ela era especialista em tireoide. Então, vinha muita gente e que vinham para cá para dar aula e tudo mais aqui. Afinal, não era o Malnick aquele? Malnick, o Malnick, professor Malnick, austríaco, Ele vinha dar aula de renal, o pessoal estudava que nem louco para aquelas aulas de renal dele. E o Zin também dava parte toda de mecânica respiratória, Zin muito simpático que vinha. Então, tinha essa parte. Mas aí, depois que veio o doutorado, em 80 e poucos, né, 86, eu acho, o doutorado. Acho que é por aí. Por aí que foi credenciado o doutorado. Aí já estava... Porque no começo, aí mudou um pouco o corpo docente também. No começo, aí foi mudando um pouco o corpo docente, né? E a comissão e tudo. Mas era difícil, mesmo naquela época era difícil. O espaço era pouco. E depois no biotério ali também era muito pequeno o biotério, né? Para os animais, às vezes ficavam doentes, tudo, era bem complicado. E também não tinha assim uma massa crítica, né? As pessoas não tinha muita gente com doutorado para poder orientar, então isso foi aos poucos que foi se formando mais pessoas para poder orientar, né? Porque demora 6 anos para formar uma pessoa se tudo corresse bem, né? E aí também a URSS começou a exigir para concurso. Não, primeiro ela exigiu para passar para adjunto ter doutorado. Aí, sim. Então, e depois nos concursos, né, que ela exigia... Sim, depois só fazia para adjunto, aí não tinha mais para auxiliar, que não precisaria doutorar. Não tinha. Mas eu fiz para assistente, né, então ainda tinha que só... Mas depois foi mudando, foi botando mais exigência e tudo mais. Mas essa época do Delatia e do Turim, a gente trabalhava até 11 horas da noite, a gente começava às 8 da manhã e ia. Pior que a gente usava muito a bioquímica, a gente não tinha naquela época a máquina de gelo. Então tinha até a bioquímica. Sim, e a bioquímica era ali do lado. Era ali, mas era do outro lado do corredor, né? Tanto vinha caminhar de um lado para outro, usava também muita a centrífuga deles, a ultracentrífuga, então a gente passava no corredor. A gente começava às 8 da manhã, terminava 11 da noite. Quantas vezes saiu 11 da noite? Sim. Lá trabalhar 15 horas? Eu cheguei a pegar um pouco disso. 15 horas direto, porque começava a fazer... E aí tinha um pocinho antes de comprar os contadores, pocinho que veio da biofísica. A tampa era de chumbo, né? A gente tinha que levantar a tampa, botava, era um tubinho que parecia eu acho que ele era um pouquinho maior que uma tampinha de seringa, que a gente punha o tecido lá dentro, punha lá dentro, fechava, e ele contava 1 minuto, tu ficava esperando 1 minuto. Aí abria o pocinho, tirava, punha o outro. Aí tomava nota, porque não tinha nada, tinha que tomar nota no caderninho ali. Tantos ppm, punha o outro. E assim a gente tinha 200, 300 tubinhos. Sim, ficava horas para contar. Horas contando. Porque como era beta, não podia levar... Não, beta não era gama, né? Mas não tinha... Depois os laboratórios não tinham onde contar. Então, era nesse pocinho. E era pesado aquele coisa, era muito pesado. Sim, quando eu voltei, era chumbo. Quando eu voltei, também eu custei a conseguir os meus traçadores todos. Eu consegui grande quantidade de traçadores que eu estava usando até agora, com a FINEP. Com a FINEP, porque aí eu pedi glicose marcada, pedi todos os aminoácidos marcados, pedi tudo. E eu me lembro que aconteceu uma coisa bem interessante. Naquela época, ainda era a Amisher e a Nuclear, a New England. Eram as duas que tinham no Brasil. E eu pedi... a doutora Maria tinha se aposentado e eu assumi
né, o convênio FINEP. Aí eu pedi orçamento, não só eu estava usando radioativo, mas tinha pessoal, também outros que usavam, o Vássimo usava, outros usavam, pediu 2 orçamentos. Aí veio os 2, eu escolhi o que era mais barato, segundo, claro, né? Aí mandei avisar para um e para o outro. E a Amish recente estava entrando no Brasil. E ela chegou para mim, por que eu não tinha comprado os outros? Porque o da New England é barato. Sabe que ele me mandou mais ou menos $5.000 daqueles todos que eu não tinha comprado deles. Então, a gente vai lhe mandar para a senhora experimentar. Ai, que coisa boa! E eu tinha pedido 250, né, para eles, então era muito. E até pouco tempo, eu acho que tem uns ainda lá no laboratório, que a gente ainda tinha disso. Hoje em dia está inviável comprar, né? Naquela época se podia comprar, hoje em dia está inviável. E agora com dólar assim também. Então eu fiquei nós ficamos com duplo, New England e Hampshire, porque eles queriam, né? Aí então me deram e eu usei até há pouco tempo. Então ali foi que eu consegui comprar o material. Eu no primeiro tinha ganho um pouquinho, mas era o CNPq que importava, então foi uma luta para ele chegar. E esses radioativos sempre meio problemático, assim, né? Para comprar. Sim. Me lembro o iodo travava lá em Brasília, não sei aonde. Isso. E tem uma meia-vida de 60 dias. Chegava Às vezes chegava aqui já não dava para usar mais. Depois a gente conseguia a insulina marcada, aí já tinha insulina mas aí já foi bem depois, eu já tinha até terminado meu doutorado, fiz o doutorado sem essa barbada da insulina marcada. Não, aquele negócio de marcar o iodo, ali a gente pegava, porque era 1 milicure que a gente comprava, não era micro, era 1 milicure para marcar. Então, tu pegava uma carga bem grande. Pegava uma carga bem, bem grande ali. E depois tinha que ir lá para dentro para purificar, cada vez que usava, tu purificava aquilo. Então, mas sobrevivemos. Eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa com as poucas condições que se tinha, né? Quantas pessoas se formaram, né? Quanto a gente produziu de e a gente sempre tinha inventado, tinha dificuldade, sempre se teve muita dificuldade para comprar as coisas, né? Ou tinha que vir de São Paulo, ou vir do exterior, e que demora 3, 4 meses para chegar ou mais. Me lembro. Isso na verdade, né? A gente, infelizmente, ainda tem uma limitação enorme, mesmo dentro do Brasil, né? De acesso a alguns materiais. Né? Tem coisas que tu não consegue. Por exemplo, eu nunca conseguia fazer, por exemplo, para dosar, no caso, eu acho que era empecíclico, né? Empecíclico que a gente queria, porque o kit não chegava a tempo aqui, já chegava vencido. Eu me lembro que uma das coisas que eu fiquei assim muito surpresa e que eu achava o máximo quando eu estava na Espanha era que a gente pegava o telefone, mandava pedir, no dia seguinte tu chegava no laboratório e estava em cima da tua mesa, assim, ai, que maravilha. Lá na França, depois eu fui para a Holanda. De um dia para outro, assim. Na Holanda, na universidade que eu estava, embaixo, no teto, tinha um supermercado. E aí tinha o cartão de crédito do laboratório. Eu me achava o máximo, pegar o carrinho e andava tubinhos, isso, aquilo, enchia o carrinho, passava o cartão de crédito do laboratório e levava lá para cima no carrinho, depois descia o carrinho. Tinha um supermercado para esse material. E o resto também telefonava, no outro dia estava tudo só, e botava só as notinhas fiscal na gaveta com cartãozinho. Pronto. Na Espanha era assim também tinha um almoxarifado que tinha todas essas coisas mais de dia a dia, assim, e também as outras coisas. Esse era um supermercadinho mesmo, tu entrava com um carrinho e tudo. Quando depois eu paguei com o meu dinheiro para trazer para o Brasil, um monte de coisa que eu trouxe, que eu comprei no supermercado, aí eu paguei com o meu cartão de crédito para trazer para o Brasil. Mandei de navio, né, que era mais barato, as coisas todas, esse material de consumo do laboratório. As cubas de eletroforese, coisa para fazer o Western blot, eu trouxe na mala. Comprei lá e trouxe no meio das roupas, assim, passou. Sim,
Como eu comprei bastante, mandei de navio, né? Porque é uns pacotão grande. Tinha assim, bastante coisa, né? Eu né? não tinha tudo isso, eu era pequeno. Eu juntei um dinheirinho lá e comprei, aí mandei tudo, botei numa caixinha, botei no correio e foi lá na Holanda. Era uma ótima, aquele laboratório também era ótimo, tinha tudo, né? Era muito bom. É por isso que os nossos pesquisadores se saem bem, né, quando vão para esses lugares. A gente está acostumado a trabalhar na dureza aqui, né? É difícil. Lá também, na Holanda, eu entrava às 8, saía às 11, ainda eu estava sozinha ainda, que era muito coisa. Eu tinha junto, fazendo pós-doutorado, um japonês. E o japonês era casado, tinha 2 filhos. Eu estava lá sozinha. E aí, como no verão fica com luz até 10h30 da noite, eu ficava no laboratório, eu ficava lá. E o japonês ali também, lendo. Aí eu disse para ele, por que tu não vai para casa? Ele disse, não, mas o patrão vai ver que que eu saio e tu fica. Eu digo, o patrão já saiu às 5 horas da tarde, o chefão do laboratório, ainda mais no verão, que eles ficam enlouquecidos na Holanda com o sol. 5 horas da tarde, o homem já tinha saído da hora, ele nem vai saber que tu saíste, eu prometo que eu não vou dizer nada. E vai para casa também. Olha só a mentalidade, né? Ele não saía porque eu ficava. Claro. Aí, depois, eles vai, eu fico quietinha, tu vai, ninguém vai saber que tu saísse junto, né? Aí ele saía. Então, depois eu pegava minha bicicleta e voltava para casa, assim, 10 horas, ainda pegava mais ou menos o sol se pondo, né? Porque lá também tinha tudo, né? Tu ficar. Só que na Holanda, olha que interessante fala, na sala de balança, todas as balanças estavam amarradas com corrente. E a sala fechada a chave tinha um lugar esconderijo da chave, porque roubavam balança. As balanças de precisão. Para droga. Lá sei eu para que roubavam as balanças. Eles tinham roubado já umas 2 vezes balanças dele. Então, eles amarraram todas as balanças com uma corrente e tinha um lugar lá, segredo E a minha carteira foi roubada dentro do laboratório. Eu fui pegar o dinheiro para o almoço, não tinha. Roubaram a minha e dos alunos de iniciação científica, coitado. Passaram assim e levaram as carteiras. Quem foi Alguém que tinha acesso aos laboratórios. A sorte que eu não estava com passaporte, nada, né? Não tinha quase dinheiro. Mas os guris, uns assim, alunos, perderam carta do trem e tudo, né? E Rosilis, e tu vai te aposentar mesmo? Vou, sim. Vou. Agora chega. Também fez agora, dia 17 de outubro, fez 43 anos que eu estou dando aula. Meu Deus. Chegou. Me cansei. O ensino remoto acabou com Acabou. Eu já nem sei para quem que eu estou dando aula. Eu não vejo a cara das pessoas, eu escuto a voz. Ai, dá uma aflição. É quando eles falam, né? O pior é quando não falam, fica aquele silêncio e a gente falando sozinha ali. O semestre passado, pelo menos, tinha a fotografia, esse semestre nem foto tem. Eu fiquei pasma, né? Por que será, né, que esses sei. aí não tem? Tu não tem a foto, não tem nada, tu não sabe para quem está falando. E como vê a perspectiva agora da mudança aí para o prédio novo, depois de tantos anos ali, né? Olha, eu estou esperando esse prédio desde 1970, que te disse, tinha maquete no hall do prédio. Quando eu entrei na faculdade, em 1970, há 50 anos atrás, tinha a maquete. Então, finalmente vai sair. Olha, eu uma vez botei, eu devo ter lá umas 3, 4 plantas no meu laboratório, com até tomada 220, 110, o que eu queria. Mas tá muito lindo o prédio. Vai ficar muito legal. Então, agora eu só vou lá tomar cafezinho com vocês, visitar, bem tranquila.
Mas eu não vou pegar. Eu digo, não leve aqueles móveis cheios de cupim, né? Porque senão não vai dar. Só os equipamentos. Porque eu me lembro, eu tive laboratório, uma vez caiu o teto do meu laboratório. Verdade, caiu o teto do laboratório. Uma chuva filtrou e afundou o teto. O Gilberto ficava comigo no laboratório, afundou o teto. Nós chegamos, estava o teto sem. Ali naquele em cima do caracol ali. Não, aquele inundou uma vez também. Aquele inundou. O homem quebrou um cano, ou foi arrumar um cano, arrebentou o cano e inundou tudo. Não, foi uma chuvarada que era nesse. Ele tinha depois foi reformado, ele tinha um tetinho assim, né? E era ali antes da reforma da FINEP. E aí acumulou água da goteira e o teto veio abaixo. Sim, ali molhou qualquer chuva todo o laboratório. Trancava nas calhas, né? Que entupia, não sei o que, enchia d'água os laboratórios. O lá de cima inundou. Foi água pela canela dentro do laboratório. Foi um horror aquele. Mas, Buenos, eu acho que nós podemos ir nos encaminhando para terminar, né? Sim. Porque já te alugamos aí um bom tempo. Mas apesar das dificuldades, a gente se divertia bastante. Trabalhava. Como é que é aquilo que a tia Maria dizia do SAI, que o trabalho é a melhor diversão? Como é que é? O trabalho, eu acho que é melhor. Eu acho que quando a gente gosta, por exemplo, esses 43 anos, nem senti passar, né? Apesar de todas as dificuldades, parece que foi ontem. É isso mesmo. Teve épocas que a gente realmente não tinha nada. Teve época até nem telefone tinha. Porque estava o miserê tão grande que tinha que usar um telefone, né? Mas não tinha dinheiro para nada. Então, a gente vivia tendo que se reinventar, né? Isso aí que eu acho importante da gente falar para quem está começando, para quem está construindo aí, né? Que a gente tem que ter resiliência, tem que aguentar firme e ir tocando para frente, que a situação vai melhorando, né? Tem épocas melhores, tem épocas piores, tem épocas que tem mais dinheiro, épocas que não tem nada, absolutamente nada. E tem épocas que tem mais dinheiro, mas tu vai sempre estar fazendo Não dá também tu ficar querendo fazer coisas grandiosas, né? Tu tem que ver os buracos que os outros deixaram e pegar aquelas lacunas para tentar preencher, né? Naquelas lacunas que os outros deixaram. Porque hoje em dia tu não pode competir com o chinês, né? Tu pega um trabalho, eu tenho recebido muito agora, durante a pandemia, trabalho para analisar. Meu Deus, ele faz tudo. Tudo que que eu demorei para fazer em 15, 20 anos, ele põe no trabalho. Todas as técnicas possíveis e imagináveis. Mas, às vezes, até tu anda dizendo, mas tá horrível, porque põe tanta coisa que se atrapalham todos. Sim, fica difícil de interpretar até. Tu não entende, tu tem a impressão que eles fazem porque tem o kit, tu vai lá e faz. Mas tu não entende qual é o objetivo, por que fez aquilo. Né? Então, a gente tem que pegar essas lacunas e tentar preencher e trabalhar, né? Que a gente vai fazer. A gente te agradece bastante aí, Rosilis. É importante a gente deixar exemplos para essa gurizada aí seguir em frente, né? Então, a tua trajetória aí de tantos anos ajudando a construir a ciência, ajudando a construir o departamento de fisiologia, o PPG e tudo mais, orientando gente. Então tá, Rosilis, bom conversar com vocês. A gente te agradece bastante, assim, bem legal. Estou precisando. Na nova fase. Obrigada. Tchau.